Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boas. Como é que é, meu amigo? Tudo a Hoje andar? temos um convidado, tudo a andar. Hoje temos um convidado que já é pedido, já é requisitado há alguns meses. Joel É verdade. X, bem-vindo. Obrigado por me receberem, mas estou preocupado. Eu não sei porque é que as pessoas me estão a requisitar para o vosso programa. É verdade, eu já não sei, já foi há uns meses, mas tu foste a primeira pessoa que, naqueles polls de Instagram, Yeah. que perguntámos quem é que vocês gostavam que a gente convidasse aqui para o podcast. E o teu nome foi o primeiro nome a aparecer, que é o Joel X. Nós queremos o Joel X no podcast. Portanto, Lamento imenso os vossos ouvintes. Nós somos malta bem educada e tenta responder aos desafios que nos são colocados e aos pedidos que nos são colocados. Sim, se milhares de fãs querem que a gente receba o X, é com o maior prazer que a gente aqui te recebe. X, Obrigado. Queres-nos falar um bocadinho de ti? Quem é que tu és? Aliás, eu posso fazer uma primeira apresentação. O X tem sido meu companheiro há 10, 12 anos para cá, para aí, já não sei, estamos em 2021, já foi em 2007 ou 2008. Acho que foi há mais tempo. Ou 2009. Já foi há mais tempo. 2009. Então já foi há 13 anos. 13 anos. Exato. Eu conheci o X através do Weber. O nosso baixista em HMB tinha desaparecido e o Weber disse que tinha um rapaz, na altura, tu há 13 anos tinhas que idade, X? 16, 15? Há 13 anos tinha 16 anos. Tinhas 16 anos. O Weber disse que tinha um miúdo muito talentoso lá na igreja que estava a começar a tocar baixo, ou ainda não tocava baixo, já não sei, mas que era muito talentoso e que podia vir para a HMB. Eu que sou sempre um gajo muito desconfiado, disse, Weber, tens a certeza? E logo para aí o X veio, umas semanas depois, nem sei se foi umas semanas ou se foi tipo uma semana depois, nós fomos a um concurso, ganhamos o concurso de música e no final, e é esta parte que é importante, no final o júri vem ter connosco, dar os parabéns. E quem é que eles elogiam dos 5 membros da HMB? O baixista. Diz, o vosso baixista, vocês muito bons, mas o vosso baixista é impressionante. E é verdade, é realmente... Está sempre a acontecer. entre outros muitos talentos que ele tem, ele é muito talentoso em muita coisa, realmente a música está-lhe nas veias e ele é, sem dúvida, uma das pessoas com que eu mais adoro tocar. E pronto, estou do meu lado, tenho muito prazer em te ter aqui connosco, meu amigo. Obrigado. Eu sou um fã, sou um dos vossos ouvintes. É um dos meus vícios ouvir podcasts, mas vocês foram uma das minhas boas surpresas dos últimos tempos em termos de podcast. Obrigado. Já agora, o que é que ouves que queiras sugerir? O primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o Joel que me sugeriu e ouvi todos os episódios, até hoje são mais de 500, que chama-se Doctrine and Devotion, e é dois amigos calvinistas, pastores. Deixa-me só dizer que quem me sugeriu foi o Tiago Falcoeiras. Ok, pronto, olha. O John Thorne e o Jimmy Fowler. Exatamente. E eu recomendo porque, não sendo calvinista, foi uma forma muito, muito boa para mim de estar mais dentro do mundo calvinista, perceber algumas coisas que eu não percebia antes, não do ponto de vista que me era apresentado muito pelo lado doutrinário, mas perceber pessoas que são calvinistas e isso ajudou-me bastante até a evoluir até na minha fé cristã não calvinista. Ouço, o que é que eu posso recomendar mais? Duas Solas da Lapa, como não podia deixar de ser. Eu recentemente comecei a ouvir um podcast do Rui Ramos, que é o historiador do Observador, com o João Miguel Tavares. E eu recomendo muito porque
porque eu acho que é muito importante, nos tempos em que nós vivemos, conhecer a história e conhecer várias perspectivas sobre a história. Os meus 2 historiadores favoritos neste momento é o Rui Ramos e o Rui Tavares. Estão em campos opostos estão em campos opostos, e é interessante por causa disso. Sim, exatamente. É perceber que até a perspectiva sobre a história, enfim, não é totalmente imparcial, mas é bom conhecer alguma coisa, é bom nós percebermos o que é que, de onde é que viemos para sabermos lidar com onde estamos agora. Chama-se O Resto é História. O podcast é O Resto é História. E o resto é História. É muito fixe, também gosto muito. Sim. E tem outros, Paul Scanlon, acho que chama-se, deixa-me ver aqui, para não enganar ninguém. Não sei se sabem quem é o Paul Scanlon, ele era um pastor que se jubilou, penso eu, e ele agora tem vários tipos de conteúdos, e um deles é um podcast que eu estou aqui a tentar descobrir o nome para vos dizer. Growing Big People. Eu percebo que quando falámos aqui de podcasts, o Joel também perguntava, e às vezes eu ouço tantos que era difícil encontrar o nome. Podes repetir só para o pessoal apanhar? Growing Big People with PS, que é Paul Scanlon. E só mais 2, só para terminar, podia estar aqui a tarde toda. É o Governo Sombra, que eu acho que é uma forma divertida de estar a par das situações. E o Odeio Artistas do Tiago também tem sido outra das minhas grandes surpresas, grandes conversas que acontecem por lá. Literalmente grandes conversas. Literalmente grandes, exatamente. Mas eu não me importo. Eu gosto muito de ouvir as pessoas a falar. É fixe. Olha, estamos aí. Já agora, antes de irmos mais a fundo, e o que é que vocês têm visto? Assim, eu acabei ontem uma série que não era todo brilhante, que é o Behind, que até está no top da Netflix, que é sempre perigoso, que é o exato, que é o Behind Her Eyes, que é uma série, eu acho que já num dos episódios já tinha falado aqui, acabei ontem. A Joana, aquilo é uma minissérie. Eu quando estou entre as séries que estou a ver em que elas terminaram, eu já vi os episódios todos, vou vendo estas minisséries, que é aquilo que não me exige grande compromisso. E são 6 episódios e pronto, ao 4º episódio, no final do 3º episódio, já então isso que aconteceu foi isto, está-se mesmo a ver que isto vai acontecer. E foi. E nesse sentido a série perde um bocado a piada e não é uma série... Vê-se, é mesmo daquelas coisas que se vê, mas foi isso que na última semana, pelo menos, estive assim mais dedicado. E tu, X, andas a ver alguma coisa? És um gajo de séries, por acaso nunca te perguntei. Não, eu acho que não és, por não. Não sou um tipo de séries, mas acho que é sobretudo por uma questão de tempo. Acho que há muita coisa interessante para ver, mas acabo por investir mais noutras coisas. Mas vejo uma série com a minha esposa que é o This Is Us. É a série que eu acompanho. Mas tirando essa série não acompanho nada. No outro dia vi o primeiro episódio do Peaky Blinders. Maravilhoso. Adoro. Mas acho que não vou seguir. Gostei, só que eu não vou seguir. Porque eu depois fico arrependido e penso, mas eu queria fazer outras coisas e o tempo não dá para tudo, então nunca me envolvi muito nas séries. Percebo. E tu, Tiago, o que é que andas? Nós andamos a 3 episódios do fim do Luther, que eu tinha dito. Eu acho que a primeira temporada é porreira, a segunda já começou a causar alguma urticária e a partir daí estou arrependido de ter começado a ver aquilo. Tem muito estilo, as personagens estão bem organizadas, mas a escrita daquilo é pavorosa, irrita-me solenemente, tem todos os clichês. Tu começas a ver e percebes, ok, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo outro, mas está muito mal escrito. Eu sou um papa policiais, tanto em televisão como em livros, e aquilo, a determinada altura, penso, mas não há aqui alguém que ajude o tipo a escrever isto para isto ter um ar mais interessante? Não. Portanto, estamos a esticar e a tentar perceber se só faltam 3, estamos na 5ª temporada, são episódios que até no máximo
Acho que a primeira temporada tem 6, a segunda tem 4, a terceira tem 4, há uma que tem 2. Acabámos o WandaVision a semana passada. Adormeci, eu vou-te ser sincero, eu até estava minimamente interessado, mas a partir do terceiro episódio adormeci em todos os episódios. Depois de perceber aquela piada. Os primeiros episódios são chatos. É aquilo e é uma construção, tem piada, mas não é nada especial. Mas como eu estava à espera que aquilo fosse logo as cenas típicas da Marvel, acho que foi isso que me prendeu. Depois, mas é. Aliás, a partir do momento que eu percebi que era a cena típica da Marvel, adormeci sempre. É típico. Mas então desististe da série? Não, porque eu via com a Joana, e, ou seja, eu metia a dar, via aos 15 minutos. A Joana viu. Mas tu vais até ao fim, Tiago. Não estás a sofrer imenso com essa série, mas vais até ao fim. O Luther, sim, só já faltam 3 episódios. Isso eu não consigo, eu desisto. Não, é assim, é aquela série em que tu queres gostar mais do que a qualidade que ela tem. Aliás, há séries que eu vejo, não tanto por serem boas, mas há às vezes por alguns aspectos técnicos ou pela interpretação ou por aí. Esta, eu acho que a banda sonora não é má de todo, as interpretações são minimamente decentes ou as personagens estão bem construídas, o que me irrita é a narrativa. Porque está claramente, ele quer fazer uma coisa, mas depois falta-lhe, olha, usando uma imagem vossa, falta-lhes unhas para tocar, falta-lhes dedo para falta-lhe dedo para tocar. Já agora, uma última sugestão que eu gostei, The Wind Rises, está na Netflix, é um filme do Hayao Miyazaki, portanto é um filme de animação. Eu acho que é o filme mais realista do Hayao Miyazaki, O Senhor da Princesa Mononoke, do Castelo Andante, do Totoro e por aí. É a história é baseada em fatos reais, é a história de um tipo que desenha aviões e vai desenhar aviões para a Segunda Guerra Mundial, para o Japão, mas tem muito a ver, tem estes dois lados. Por um lado, o sonho de alguém que gosta de desenhar aviões e que é o sonho da vida dele, é o emprego de sonho, e que está a tentar chegar ao avião ideal, e por outro é uma história de amor que está muito gira. Para quem gosta de Miyazaki, não é propriamente um filme para crianças, é capaz de ser um bocadinho forte no sentido em que não é um filme mais... Sim, são bonecos, mas é um filme mais adulto, não só em termos de sentimentos, mas também em termos de algumas das mensagens que ele quer passar. É um filme claramente que é anti-guerra, apesar de ter algumas sequências de guerra. Portanto, é um filme que eu acho que vale a pena. Foi a coisa mais interessante que eu vi esta semana. Boa. X. Boa. Feito aqui a primeira parte litúrgica do nosso podcast, que é falarmos daquilo que vimos, que lemos e etc. Tu não nasces em Portugal, certo? Eu não nasci em Portugal, eu nasci em Luanda em 1991, no meio da Guerra Civil em Angola, que não existia em Luanda. O país estava em guerra civil, mas não era uma coisa, era meio estranho. Tu saíste lá com que idade? Saí de lá com 8 anos. Cheguei cá, acho eu, no dia 3 de abril ou 4 de abril de 2000. Ok. O que é que tu te lembras de... Faz anos nessa altura? A 3 de abril? Faz anos a 3 de abril? Olha, estava a lembrar, estava eu a chegar. O que é que tu te lembras de Angola? Tu já voltas lá, eu sei que tu voltas lá, mas desse período da tua vida, o que é que tu te lembras? Lembro muito da família, porque a maior parte da minha família estava lá e está lá. Lembro-me dos meus primos, mais destas interações familiares. Lembro-me muito da minha casa, porque naquela idade era muito, a minha vida girava muito à volta disso, não tinha assim muito mais coisas. Lembro-me da escola,
da escola em Angola foi uma das grandes diferenças que eu senti em relação a Portugal. Lembro-me eu estudava num colégio lá, é muito comum, há muitos colégios e há muitas escolas privadas, e eu estudava numa chamada Elisângela Filomena. E eu estava no Elisângela Filomena, lembro-me das batas, lembro-me perfeitamente de estar no recreio e havia aquelas coisas que uma pessoa segura e roda, tem uma roda assim. Sim. Eu lembro-me de cair e levar com uma coisa dessas na cabeça. Então tenho assim umas memórias meio espalhadas, mas muito associadas a coisas, acho eu, coisas da infância, coisas simples, assim. Tu estavas a dizer, estávamos no meio em Luanda não se sentia a guerra civil nessa altura, ou seja, não tens assim memórias nenhumas, não afetou Bem, tu eras muito novo, mas não te lembras assim de nada? Não havia. Quem estava em Luanda não tinha essa percepção, até porque a própria guerra era uma guerra muito de fronteiras e muito. A luta armada, vamos dizer assim, acontecia em sítios muito remotos, mais no meio de floresta, selva, esse tipo de ambientes. Então quem estava em zonas mais urbanas acabava por não ter tanto essa percepção, porque não via à sua volta isso acontecer. E também teve a ver com a fase dos anos 90 da Guerra Civil. Obviamente na altura eu não tinha essa noção, mas a fase já era uma fase em que a guerra era muito mais estratégica e não tão violenta como tinha sido, ainda que continuou a haver muita violência e muitas atrocidades a serem cometidas. Mas então a própria fase da guerra e o sítio onde a guerra se passava não dava essa percepção. Aliás, era normalíssimo estar em Luanda, estar noutras cidades grandes como Benguela, Cabinda, etc. Havia zonas onde tu não percebias isso, tinhas que ver as notícias, tinhas que ouvir. Diz-me uma coisa, X. Conheces os livros do Onjaki? Sou um grande fã do Onjaki. Há um livro... Um pouco antes, não é? Ele tem ali, fala um bocadinho da experiência dele a crescer, mas é na década de 80. Mas é o quê? Eu não estou a par, podem... O Onjaki é um escritor, ele escreve muito e ele é muito conhecido. Aliás, eu acho que ele foi um dos vencedores do Prémio Camões. Ele é angolano. É angolano. Okay. E ele escreve muito sobre a realidade dele, as perspectivas dele, e muito sobre Angola, sobre Luanda, e um último livro, que eu acho que é o livro do Desassossego. Eu esse ainda não li. Que acho que é um livro de capa azul. Eu também não li, mas tenho o livro. E ele vai falar um bocado dessa questão de juntar várias perspectivas sobre a guerra e ao mesmo tempo constrói uma narrativa qualquer, está a informar as pessoas sobre o que é que era a guerra e como as pessoas viam a guerra. Mas acho que ele é uma das nossas pérolas da escrita. Sim, os da minha rua e o Bom Dia Camaradas, ou seja, acho que sim. Agora não sei se estou a trocar, mas são livros com um grupo de miúdos que cresce ali, que anda à escola e que é muito a vivência de bairro e de escola naquela altura. Eu diria que é finais da década de 80, meio da década de 80. É giro porque temos alguns pontos de contacto, portanto, eles também veem as séries, as telenovelas, e vivem as telenovelas de uma forma que provavelmente todos os portugueses na década de 80 viviam, provavelmente os miúdos, mas depois têm sempre aquela noção de que a guerra está ali, ou que há alguma coisa que está estranha, ou a questão do partido, da própria política, mas tem muito humor e eu acho que está muito bem escrito. Mas o que eu te queria perguntar, já conheces, de que forma é que o teu crescimento na década de 90 é um bocadinho distinto disso? Ou seja, há ali alguns pontos de contacto? Há vários pontos de contacto no sentido em que há sempre... O angolano conhece sempre alguém, tem sempre um familiar, mesmo que ele nunca tenha visto uma arma na vida, nunca tenha lidado com nada disso, ele conhece sempre alguém que viveu alguma coisa da guerra na primeira pessoa. E é isso que traz sempre esta noção. Então, quando eu leio o Onjaki,
eu me relaciono diretamente com isso, ou seja, eu conheço, eu posso não ter visto, não ter vivido, mas eu conheço alguém. A minha avó conta-me histórias, os meus pais contam-me histórias, tenho amigos que perderam familiares, eu próprio perdi familiares na guerra, ou seja, há sempre uma história mais ou menos próxima que te aproxima da guerra. Mas eu acho que há um ponto em que nos distinguimos, no sentido em que a prosperidade económica é muito, muito superior ali na altura dos anos 90, parece-me, o que depois cria várias realidades, quase como se fosse uma distopia, em que há um país que está em guerra, uma guerra civil, muitas pessoas a sofrerem, muitos refugiados, famílias separadas, mas há pessoas que estão a viver níveis de prosperidade absurdos no bom sentido, ou seja, muito, muito altos, quase como se estivesse tudo bem, e então isso acaba por criar alguma confusão, acho eu, na minha geração e em mim, sobre o que é então a guerra. Ou seja, então quem é que está a sofrer? Está tudo bem aqui, nós estamos bem. A tua família, ou seja, há bocado, e está relacionado com isto que tu agora estavas a dizer, há bocado quando disseste que tipo, tu estavas num colégio, etc., tu olhando para a tua família, e eu digo isto também baseado nessa experiência, e o que eu conheço da África, acho que todas as vezes que estive em Angola, especificamente foi contigo, que eu me lembro foi quando nós fomos lá tocar, portanto acho que nunca tive nenhuma vez em Angola sem que tu estivesses lá também. E obviamente que para mim, que aqui é muito claro o que é uma classe baixa, uma classe média e uma classe alta, chegar a Angola realmente há muito mais esta cisão muito, para mim era muito forte, né? A gente andava sempre ao Jeep ou qualquer coisa e estamos realmente mais próximos da classe alta e depois parece que não há ali um meio termo, depois tens pessoas muito pobres. A tua família, ou seja, como é que tu posicionavas? Se tu andavas no colégio, isso queria dizer que tu já estavas já era tipo classe alta no ponto de vista de Angola, ou agora é que as coisas têm uma cisão maiores? Como é que tu vês isso? Ou seja, era uma classe alta, ou seja, o Luanda está dividido, é mesmo para perceber, porque realmente para mim é... Obviamente eu não tinha noção nenhuma dessas coisas naquela altura, são conclusões a que eu cheguei agora, muito mais tarde na minha vida, sobre coisas que eu já nem vivo agora. Mas a lógica em relação a algumas coisas em Luanda e em Angola era só não vais ter acesso a certos benefícios se tu não puderes. Ou seja, tu só não vais estudar num colégio que é muito melhor do que estudar na escola pública se tu não puderes. E nesse sentido, não eram necessariamente todas as pessoas que estavam no colégio não eram necessariamente ricas ou muito ricas, eram muito mais ricas que a esmagadora maioria da população. Angola é um país que tem muitos recursos naturais, é um país muito rico nesse sentido, mas as pessoas são muito pobres. E então havia dentro do colégio, vamos dizer assim, havia ali várias classes, mas todas aquelas classes eram muito superiores ao resto das pessoas que não estavam no colégio. E há um fosso muito grande que se percebe quando se olha para aquilo que eu vivi nos anos 90 e olha-se para a escola, porque eu saía do colégio, assim que eu saía do colégio, estava em contacto com toda uma outra realidade. Mas ainda assim eu, por exemplo, eu ia ao colégio, mas distinguia-me de alguns colegas meus que tinham um Jeep maior do que o do meu pai. Então, não sei se estou a fazer muito sentido ou se estou a ser claro no que eu estou a dizer, mas não é que houvesse só duas classes. Havia várias classes. Só que o nicho, aquelas classes todas juntas mais altas tinham acesso à educação, que podiam vir para Portugal ou podiam viajar, etc. Estamos a falar de uma minoria muito, muito mesmo, muito pequena. Tu então sais de Angola com 8 anos e tu não vens, agora estou a tentar relembrar-me de coisas que a gente já falámos e do que eu me lembro.
tu vens só com os teus irmãos, não é? Ou seja, tu vieste viver para cá sem os teus pais. Como é que foi esse processo todo? Porque a tua irmã, Então, tu tens 2 irmãos, não é? És tu, tens uma irmã mais velha e um irmão mais... Não, tens 2 irmãos mais novos, desculpa. Tens uma irmã mais velha e 2 irmãos mais velha. Então, o que aconteceu Mas ela não é foi... muito mais velha que tu. Ou seja, quando tu tinhas 8 anos, ela tinha 13. Não era maior de idade. Sim. Então, o que aconteceu foi que para mim era uma viagem como se fosse de férias. Ou seja, vamos para Portugal, vamos lá passar um tempo, e eu lembro-me de estar aqui e de estar-me a divertir imenso, porque era tudo diferente, era tudo novo, eram coisas muito diferentes do que eu estava habituado, e aos 8 anos aquilo que me interessava era mais perceber, faz tanto frio aqui, os carros são diferentes e esse tipo de coisa. Mas depois, passado um mês, é que eu percebi que os meus pais iam voltar, porque eles decidiram gerir a informação dessa forma. Obviamente foi um choque muito grande para mim, só que os meus pais regressam, porque esse era sempre o plano. Nós ficamos aqui, começamos a estudar, e a minha avó fica connosco. A tua avó veio também, ou a tua avó já estava cá? Eu não me lembro bem. Eu não sei se ela veio connosco ou se ela veio mais tarde, mas ela veio para ficar connosco, e nós vivemos assim, ou seja, em que zona? Na Moita, na margem sul. Okay. É da tua zona. Margem sul, então. Eu vou para a Moita e eu lembro-me que comecei a terceira classe e fui até ao 6º ano na Moita. Estudei sempre na Moita e foi uma experiência fantástica. Tu nessa altura, os teus pais eram cristãos. Tu, quando vieste para cá, a tua família já era cristã? Vocês já vinham de lá? Já era... A minha família materna já materna. É cristã evangélica de várias gerações. Então, quando eu venho para Portugal, a minha avó já era diaconisa na Assembleia de Deus, e a minha mãe era super envolvida, ainda é. O meu pai não é evangélico, ele é católico, e ele chegou a estudar no seminário. Chegou a estudar no seminário, mas desistiu. E acabou por seguir outros caminhos. Na verdade, meu pai ele é político, então ele está muito envolvido na vida política em Angola, mas eu já tinha esse background evangélico, ou seja, já cresci numa educação em que nem se questiona essas coisas. Eras muito novo, mas lembras-te de alguma diferença entre a igreja de lá e a igreja de cá, ou isso nem te está... Lembro-me. Isso é das coisas que eu me lembro bastante. As igrejas, lembro-me do tamanho, lembro-me de vir para aqui e de perceber e de ver as igrejas muito pequeninas. A igreja, comparativamente à igreja de onde eu vinha, onde havia 5 cultos ao domingo, eu lembro-me que nós, por exemplo, nós se adormecêssemos ou se nos atrasássemos muito, pronto, vamos para o culto seguinte. Era uma coisa até assim, ou seja, e tu saías de uma celebração, de um culto, e já tinhas uma multidão à tua espera para tu saíres, para eles poderem entrar. Era esse tipo de realidade. E outra das diferenças era a presença do cristianismo e do evangelicalismo no cotidiano, em que de repente há um vazio, porque em Angola toda a gente tem alguma relação com a igreja, ou evangélica ou católica. Toda a gente tem uma presença religiosa forte na família, é uma coisa super normal. E eu lembro-me daqui, de repente as pessoas já não falam sobre estas coisas, já ninguém quer orar. Era uma das coisas que na altura aborrecia-me imenso, que é toda a gente tem que orar, qualquer coisa é orar, e era uma coisa banal. Estávamos a conversar, há um problema, vamos orar, e eram aquelas orações super grandes. E aqui de repente não há estas coisas, não há nada. Os cristãos parece que se comportam de uma maneira diferente. Eu lembro-me de perceber isso ainda em miúdo. Diz-me uma coisa, já que tens voltado a Angola, isso é algo que ainda é real hoje? Essa ligação à religião ou à igreja ou às coisas de Deus ainda é real hoje? Para nós, eu diria que o fosso se acentuou, de alguma forma. Embora eu acho que há mais possibilidades de contacto hoje, se calhar. Mas como é que tu dirias hoje, em Angola?
Eu diria que essa ligação permanece, não sei se permanece com a mesma qualidade, ou seja, acho que mudou algumas coisas, mas permanece muito, porque eu vejo Angola muito como um país, nesse sentido, muito mais perto de realidades como a do Brasil e dos Estados Unidos, do que de realidades como a de Portugal. E então acho que vai demorar muito tempo até se perder até a força da religião cristã em Angola. Acho que isso vai demorar muito tempo a acontecer, se alguma vez irá acontecer. Então, mas mudou a qualidade no sentido em que eu não sei se fui eu que percebi melhor as coisas agora em adulto, ou parece-me que há cada vez mais a vivência da religião como uma cultura e não como uma prática. Não como uma prática, não como uma praxis, exatamente. Então, isso eu noto que há uma banalização, de certa forma, na cultura. Eu ainda, a gente depois quer, porque tu há uns anos atrás te tornaste pastor, portanto isso é uma das coisas que era fixe, nós gostávamos de falar contigo, mas ainda neste período, ou seja, que tu vieste para cá, eu lembro-me quando te conheci, já foi uns bons anos depois, nessa altura, eu não sei se vocês ainda estavam com a tua avó ou não, eu lembro-me que houve eu se calhar estou enganado, que já foi realmente também há uns anos, mas que houve uma altura que depois tu já estavas a viver sozinho com os teus irmãos, em que vocês já estavam mesmo sozinhos. E uma coisa, e porquê é que eu digo isto e gostava também de ouvir? Porque, obviamente, tu agora eu conheci-te com 16 anos, eu, para todos os efeitos, sou ainda alguns anos mais velho que tu, e o resto da banda também, em HMB, mas tu sempre foste uma pessoa que, tipo, muito madura para a idade, ou que nós sempre achámos muito madura para a idade que tinhas. E o que eu te perguntava também teve a ver com isto, tu se calhar foste obrigado a crescer mais rápido, porque para todos os efeitos tiveste de tomar conta, e eu lembro-me que acontecia muito os ensaios às vezes, e tu tinhas de fazer uma grande ginástica, ou porque os teus irmãos mais novos e precisavas de dar um apoio aos teus irmãos mais novos, e então eu sempre vi em ti uma pessoa que cresceste muito mais depressa em algumas coisas, porque efetivamente a vida também assim fez com que acontecesse, porque estava a tua irmã, depois não sei se a tua irmã se entretanto casou, essa parte já não sei bem, mas sei que tu eras muito pai, entre aspas, dos teus irmãos, até dos teus irmãos mais novos. Como é que foi isso? Como é que olhas para isso e como é que foi, e se achas que realmente influenciou depois para a frente? Então, como é que foi? Pegando na história da minha avó, ela estava aqui connosco, entretanto a minha avó quer voltar para Angola e volta quando eu tenho 14 anos. E a minha irmã nessa altura tem 19 e fica ela a pessoa mais velha em casa, digamos assim. E depois... e aí vocês ficaram sozinhos, ou seja, a tua irmã... Aí ficamos sozinhos os quatro. Dois anos. É o que eu pensava. Porque quando eu te conheci eu tinha a ideia que vocês já viviam sozinhos. Sim. 2 anos depois, que é mais ou menos a altura em que eu entrei para os HMB, foi quando a minha irmã terminou a faculdade e decidiu voltar para Angola. Então aí tive que assumir eu a responsabilidade, só que era uma coisa muito... acho que isso obviamente que ajudou bastante a criar responsabilidade, a dar resposta às coisas. Não tens ninguém para te dizer o que fazer de uma forma direta, não é? Os meus pais, apesar de tudo, sempre foram muito presentes na minha vida, mas eu lembro-me de tinha um amigo que queria ir para a discoteca comemorar o aniversário. E eu não ia ligar para os meus pais a perguntar se ia para a discoteca ou não. Eu tinha que decidir se ia ou se não ia. E por acaso decidi ir. Foi tudo bem, voltei. E foi aí que eu percebi que aquilo não era para mim. Ou seja, exato. Foi o que tu precisaste, foi uma experiência. Sim, mas obviamente que isso acelerou muitas coisas na minha vida, simplesmente por ter que enfrentar determinadas situações práticas muito mais rápido. Coisas como ir às compras, como saber pagar contas, administrar o dinheiro, porque os meus pais mandavam dinheiro uma vez por mês. E esse dinheiro tinha que servir para tudo. Eu podia fazer o que eu quisesse com o dinheiro, mas se eu gastasse o dinheiro, eu tinha que explicar onde é que o dinheiro tinha ido parar, e nesse sentido eles fizeram um bom trabalho de controle
mas aquela questão de eu ter várias hipóteses, vários caminhos e ter que escolher um. Acho que isso tudo acabou por influenciar bastante, mas também muita a influência da minha avó, que enquanto nós não tínhamos que tomar essas decisões, né, ela sempre foi uma pessoa que estimulou muito a autorresponsabilidade. Tu fazes as tuas escolhas, tu sabes o que é que tens de fazer. A minha avó era uma pessoa extremamente ortodoxa na fé e levava muito as coisas de Deus de uma forma bastante profunda e séria, mas ela instigava muito a responsabilidade. E há dois caminhos, meus filhos. Um caminho leva à perdição, há outro que não, tens que escolher, etc. Então isso tudo acabou por me obrigar, acho eu, e contribuir para eu me tornar uma pessoa mais, não quero usar a palavra madura, mas uma pessoa mais à frente do meu tempo em algumas coisas. Tiveste alguma vez tiveste um momento daqueles tipo, pá, eu tenho 16 anos, estou farto disto, tipo quase grito do Ipiranga, estás a ver? Eu não me lembro, mas se alguma vez tiveste aqueles momentos, porque para todos os efeitos tu eras um adolescente de 16 anos que tinhas 2 filhos, é o que tu estás a dizer, é pá, tenho estas finanças, tenho que cuidar destas pessoas, tenho que fazer as compras, e alguma vez tiveste aquela, pá, vejo os meus amigos aqui à volta, se calhar a fazer coisas que eu não posso porque tenho um tipo de responsabilidade, alguma coisa tiveste ou isso para ti sempre foi bem encaixado, é o que tu estás a dizer, para ti nunca houve. Em relação aos meus amigos, não me lembro de ter muito essas dificuldades, de querer o que eles queriam, porque apesar de tudo, eu sempre tive aquilo que eu quis, as coisas que eu mais gostava, sempre tive a oportunidade de alcançar estas coisas, ou seja, havia muita coisa que os meus amigos faziam que eu nem me relacionava com elas, então nem sequer sabia se gostava ou não gostava, porque não fazia, não andava nesses meios. Mas lembro-me de pensar muito na questão de ter que lidar com a responsabilidade, porque o facto de estarmos aqui a viver só irmãos, eu acabo por ter que, às vezes, assumir papéis que não são de irmãos. E isso depois traz consequências no relacionamento e etc. E eu lembro-me muito de pensar muitas vezes deviam ser os meus pais a estar aqui a fazer isto e não eu. Eu devia não estar preocupado com estas coisas. Lidei bastante com este tipo de pensamentos. Acho que foi natural, tendo em conta as circunstâncias. Mas em relação aos amigos, não. Em relação aos amigos, não. Porque, entretanto, também eu estava na Moita, mas vou viver para Cascais e Cascais é um sítio fantástico para ser jovem e adolescente, porque é uma vila pequena o suficiente, dá para nos divertirmos muito sem causarmos distúrbios nem cometermos crimes e contra-ordenação. Sim, pois, isso foi sempre o que eu conheci ti, apesar de tudo. Pá, eu acho que se tivesse 2 irmãos aos 16 anos que tivesse de tomar conta, já não tinha, pelo menos não tinha 2, se calhar tinha conseguido salvar um. Ias encontrar uma resposta. Acho que é como todos nós dizemos, eu não ia ser capaz, ou eu não ia fazer, mas se nós estivéssemos na situação, se calhar íamos surpreender. E se calhar é o que nos falta. Vai, leva. Não, diz-me uma coisa, e como é que nasce o desejo ou a vontade de ser pastor? Até porque estamos a falar aqui de uma série de coisas, tu começas a tocar com os HMB aos 16 anos, portanto vocês têm uma carreira minimamente simpática no panorama musical português. Não é má. Não é má. Essa divisão de, ok, eu já estou a fazer isto, como é que nasce o desejo ou a vontade, ou alguém vê em ti algo mais para ir para o ministério pastoral? Eu diria que é mesmo, teve mais a ver com alguém ver isso em mim, ou seja, e olhando para trás houve uma série de coisas que contribuíram e que foram colocando pecinhas até chegar aqui, porque as igrejas onde eu passei, eu lembro-me a minha família é da Assembleia de Deus, nós quando chegamos a Portugal vimos como uma Assembleia de Deus, e eu lembro-me nas Assembleias de Deus, na escola dominical, etc., as pessoas queriam sempre
que fosse eu a falar das coisas, e quando havia aquelas apresentações do Natal e da Páscoa e etc., era sempre o Joel. Depois não estou a dizer que sou muito bom, mas pronto, eu lembro-me destas situações. Mas eu nunca tive aquele clique de pensar, olha, se calhar eu até podia, se calhar Deus tem alguma coisa para mim no ministério. Nunca me vi assim. Entretanto, eu envolvi-me com um ministério chamado King's Kids, que é um ministério de evangelismo. Também aí cresci bastante, tive a oportunidade foram as primeiras oportunidades que eu tive de não só de pregar, mas de discipular a sério outras pessoas, à medida que fui crescendo, porque nós entramos como kids, vamos dizer assim, e depois os kids que se envolvem mais com o ministério e que o ministério entende ter alguma capacidade, viram staffs e começam a discipular outros kids. Então, eu sempre tirei muito contentamento aí, e as pessoas sempre me reconheceram essa capacidade. Mas foi sempre alguém a ver alguma coisa em mim. Até, entretanto, cheguei à CCLX, entretanto ainda passei por outra igreja, que era a Adonai, do Pastor Américo, que é o pai do Weber, onde também, novamente, ele deu-me várias oportunidades e disse, olha, tu devias fazer isso, tu devias pregar, tu devias vir comigo e fazer estas coisas. E eu sempre fui muito passivo nisso, e mesmo na questão de ser pastor, agora chegando ao início da resposta, né? Foi muito um desafio que me foi lançado, e que, basicamente, o pastor Nuno, que é o meu pastor, o pastor sénior aqui da igreja, numa fase em que eu tinha deixado o meu emprego, o meu outro emprego, eu tinha já a música, mas depois trabalhava como jurista. E porque tu nisto tudo, mesmo já depois da HMB, tu ainda te formaste em Direito, não foi? Exatamente. Nisto tudo, estás a aproveitar os teus irmãos, estás a fazer a volta ao mundo com os HMB. Eu estou a chegar a uma conclusão que a minha vida é um bocado uma confusão. Tens várias estradas. Várias estradas, exato. Então o pastor Nuno, ele chegou ao pé de mim literalmente e disse-me, não com estas palavras, mas uma coisa muito próxima disto: olha, eu acho que tu tens alguma coisa em ti, eu vejo em ti o potencial para tu seres um obreiro na igreja e para tu dedicares a tua vida a algo mais do que aquilo que tens dedicado até agora. Vamos? E pronto, foi assim. Então teve sempre que vir alguém mostrar-me, fazer-me um desenho e dizer, olha, vamos, és tu, bora. E foi muito assim, acho que não percebi, desculpa. Como é que reagiste numa primeira fase? Numa primeira fase eu fiquei num misto de pânico e de euforia, porque eu estava já muito envolvido com a igreja, adoro a minha igreja, sou muito feliz, e de repente ter a oportunidade de ter um papel, uma posição de liderança num sítio que tu gostas, entusiasma, mas por outro lado era o pânico de ser um ministério, é um trabalho solene, sério, envolve muitas coisas boas, muitas coisas menos boas, e então eu estava um bocado em pânico de perceber se valia a pena e se eu teria a capacidade de honrar esse compromisso, até porque o exemplo que eu tinha dos outros pastores era esse, né? A malta sempre a levar pancadas, mas a continuar. Sempre tive, graças a Deus, pastores que nesse aspecto foram sempre exemplares. Então reagi inicialmente assim, mas fiquei mais em pânico depois quando eu percebi que a minha primeira missão, digamos assim, era plantar uma igreja. Aí é que eu fiquei mesmo foi só pânico. E nisto tudo, a Priscila, a tua mulher, como é que reagiu também? Porque deduzo que tenhas que lhe ter dito, amor, acho que vou ser pastor. É assim, eu não quero ser injusto, devia ser ela a responder a isto. Eu acho que com um bocado de pânico, porque
quando o Nuno lançou-me esse convite, obviamente tivemos que falar com a minha esposa também, nós reunimos os três para conversar sobre isto, etc. Mas era também com esse pânico como nós éramos sempre próximos de lideranças e de pastores e etc., havia muitas coisas que nós percebíamos sobre a vida pastoral e que nos assustavam, mas por outro lado é aquele pânico, mas se nós olharmos para as Escrituras, é o melhor convite, é a melhor oportunidade, é das melhores coisas que se pode fazer, porque não? Era um misto de pânico com euforia. Acho que ela reagiu também um bocado assim, e nós lutamos bastante, foi com a ideia de abdicar de coisas. Na altura nós estávamos muito bem, estávamos felizes onde estávamos, com os nossos papéis na igreja, confortáveis, estávamos bem financeiramente, os HMB estavam a bombar, vamos dizer assim, e pronto, logicamente, numa lógica carnal, aquele passo não fazia sentido. E a plantação da igreja avançou? A plantação da igreja avançou. Basicamente o desafio foi, olha, vamos escolher 20 pessoas aqui da igreja, na altura nós ainda estamos no Cacém, vamos escolher 20 pessoas aqui, vamos lançar o desafio, criar uma estrutura para começar, e tu vais com estas 20 pessoas para Cascais. Há aqui esta casa deste irmão, que está disponível para vocês começarem, mas a ideia é encontrarem um lugar mais tarde, etc. E vão em frente. E portanto, avançou. Diz uma coisa, a experiência que tiveste com os teus irmãos, que falaste há pouco, de que forma é que tu achas que Deus pode ter utilizado essa experiência, essa responsabilidade para depois tu levares a cabo o serviço de pastor? Ou de que forma é que uma coisa foi importante para a outra? Olha, bela questão. Eu nunca pensei nisso desta forma. Nunca pensei nisso dessa forma, mas acho que talvez aprender a lidar com as pessoas, porque os meus irmãos são meus irmãos, mas muitas vezes nós tivemos que agir como outras coisas para além de irmãos, como pais, como cúmplices, etc. E é perceber que as relações são complexas. Acho que isso ajudou-me bastante, porque agora no Ministério lido com muitas pessoas diferentes, pessoas que cada pessoa é um mundo, e saber navegar nessa complexidade exige alguma capacidade, que eu acho que essa experiência que os meus irmãos me ajudou, e também a experiência de passar por fases, ou seja, fases mais complicadas, fases menos complicadas, fases em que não estamos bem uns com os outros, e depois voltar o reatar, e isso também faz parte das dinâmicas do Ministério, no sentido em que há fases com as várias pessoas com as quais eu me relaciono no contexto da minha igreja. Há umas em que eu estou numa fase positiva, outras que não estou numa fase assim tão positiva, acontece qualquer coisa, fases de exortar alguém, isso pode correr muito mal. Então todas essas dinâmicas eu vivi-as muito no contexto familiar, e talvez de alguma forma isso tenha-me ensinado algumas lições que eu aplico hoje. Há alguma coisa, por exemplo, que tu sintas, tornaste pastor, tens a própria igreja que estás a liderar, alguma coisa que tipo tenhas sentido ou que ainda sintas que eu para isto não estava preparado? Ou seja, se calhar o Nuno e outros pastores e outras pessoas disseram, olha, atenção a isto, mas houve alguma daquelas coisas que tenhas tido mesmo aquele embate e disse, eu para isto realmente não estava preparado? Ou mesmo que te achasses que ias estar preparado, tiveste momentos assim? Tiveste algum momento assim? Sim, eu acho que não estava preparado para
com algumas injustiças. Injustiças, pelo menos na minha leitura, para lidar com elas, lidar emocionalmente com estas questões. Não estava preparado para dar a minha vida na defesa do Evangelho, no sentido em que uma coisa é o que nós pregamos e quando nós estamos a falar da doutrina e ensinar a doutrina, outra coisa é quando nós dizemos isso a alguém e aplicamos à vida da pessoa e dizer assim, olha, eu creio que o que a palavra diz e o caminho que a palavra aponta é este, e quando eu sei que esse caminho vai ofender muito essa pessoa e essa pessoa vai reagir de forma muito pouco pacífica, e de alguma forma isso é uma injustiça, porque não sou eu que estou a dizer, é a palavra que está a dizer, mas eu é que vou sofrer com isso. Então eu pensava que tinha mais capacidade emocional para lidar com estas coisas ao início e percebi que não. Percebi que levar estas pancadas, isso faz muita moça e desanima muito uma pessoa. Outra coisa é a gestão de expectativas. A gestão de expectativas. As diferentes pessoas da comunidade têm expectativas diferentes acerca do que deve ser a comunidade, o que é que deve acontecer. E gerir estas diferentes expectativas também é um desafio e é algo que eu também não estava tão preparado assim, de perceber, ok, há aqui várias pessoas a achar que a igreja devia ir mais por aqui, devia ser mais assim, devia ser mais assado, devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo. O que é que eu faço? O que é que eu decido? O que é que se passa? Como é que nós vamos... Quem é que eu vou frustrar? E depois nós temos a nossa liderança, o nosso conjunto de obreiros, decidimos algumas coisas, temos uma noção muito clara daquilo que queremos, mas esta não é bem a noção que o resto das pessoas têm. Então, lidar essas diferentes expectativas, eu pensava que era mais competente ao início e também foi algo que me surpreendeu também. Não estava preparado para isso. Acho que nós há uns tempos tivemos um podcast que dedicámos ao tema mais de pastores e etc. E lembro-me da gente falar e até ambos lemos um livro que tinha a pior capa de sempre, mas o pior título também. E o título também não era bom, mas realmente o livro era muito bom. E às vezes é engraçado ver. E lembro-me até de uma conversa que nós tivemos há 1 ou 2 anos, íamos os dois, ou seja, acho que tínhamos ido à igreja e íamos para um concerto, e lembro-me de ir a falar contigo. E às vezes as pessoas não têm noção do que são os desafios pastorais, de realmente, é que não é só as coisas que tens para fazer, podem ser muitas ou podem ser, é emocionalmente o que aquilo tira de nós, ou seja, que tira de ti, de nós não, que eu não sou pastor, mas que tira dos pastores, daquela coisa de quando uma pessoa se deita, não é, pronto, o dia está feito, e às vezes essa parte emocional as pessoas esquecem, acham que o papel do pastor é muito orientado à ação e está feito, etc, e esquecem-se que aquilo tem mesmo é essa parte do sacrifício, não é? Há partes que se arrancam emocionalmente e que não é fácil dizer que não há aqui questão, isto não é fazer mais, não, é muito pesado isso. Eu lembro quando nós falámos e mesmo quando o Tiago, o nosso pastor, esteve aqui no podcast, é puxado, liderar uma comunidade, como é o teu caso, realmente é puxado. Mas diz-me, estás arrependido de ser pastor ou não? Quando eu estou numa fase assim mais escura espiritualmente, arrependo-me de ser pastor. Mas depois quando isso passa, lembro-me que é um privilégio e que na verdade eu é que sou privilegiado por poder ter essa oportunidade. Mas há muitas coisas sim que às vezes dá vontade de me arrepender, mas no final, no fim de contas, eu agradeço sempre pela oportunidade. Depois de pensar um bocadinho, depois de arrumar as ideias, acho que é uma missão sublime. Deixa-me pegar por aí, Joel. O Joel estava a falar do livro e eu lembro-me, aliás, podemos resumir de certa forma que uma das formas, provavelmente haverá poucas pessoas que apanharão menos na igreja do que o pastor. Apanhar do ponto de vista emocional, se calhar também espiritual,
ou seja, não é só preparar a palavra, às vezes é dirigir, às vezes é exortar, às vezes é chamar a atenção, é disciplinar. E pegando pela ideia do livro, tu achas, na tua comunidade, de que forma é que a igreja está preparada para apoiar o pastor? Não ver o pastor somente como um super-herói espiritual ou alguém que não falha, mas que também tem um papel importante na própria natureza espiritual do papel do pastor. Uma das coisas que eu me apercebi é que isso passa muito também pela maneira como o pastor ou os pastores orientam a comunidade que eles lideram. Se nós nos tornamos pessoas acessíveis e pessoas humanas, no sentido em que nós mostramos que somos humanos como os outros e fazemos as coisas que os outros fazem, que nós também cometemos erros, nós também pedimos desculpa, que nós estamos no mesmo caminho que todas as outras pessoas de fé estão, que é no caminho de santificação, mas se nós mostrarmos isso um pouco, acho que isso ajuda bastante a comunidade a ela própria reagir e a pensar, ok, então nós também temos alguma coisa para dar a esta pessoa, temos alguma coisa para dar ao nosso pastor, ele também precisa de nós. Então acho que não é que só passe por isso, mas passa muito pelo grau de acessibilidade que o próprio pastor cria em relação à sua comunidade. E nós, na CCLX, graças a Deus, nós temos uma comunidade que tem muita noção que as pessoas que estão a liderar são pessoas. Obviamente que nem todas as pessoas são assim, mas muitas pessoas têm este cuidado de estar connosco porque sim, de estar comigo só porque sim, de cuidar de mim, de perguntar como é que eu estou, de orar por mim, e isso acho que isso é uma coisa essencial, é uma coisa muito boa. Uma outra coisa, só voltando atrás, que quando estávamos a falar da questão de lidar com as injustiças, aliás, eu estava a falar disso. Uma das coisas que eu percebi ao estar no ministério foi o quão injusto eu fui com os meus pastores no passado. Ou seja, a oportunidade de estar agora neste papel fez-me rever muita coisa que eu achava, muita coisa que eu pensava, muitos julgamentos que eu fiz, que hoje, sabendo o que eu sei, eu já não faria, porque eu percebo um bocado melhor o nível de pressão e de circunstâncias a que aquelas pessoas estavam sujeitas. Então eu hoje honro muito mais os meus pastores do passado do que honrava na altura. Mas pronto, olha, voltando à tua questão, acho que isso passa por aí e passa também por uma questão de doutrina, de mostrar como é que a palavra nos ensina e nos mostra o que é que nós devemos fazer em relação aos nossos pastores. E a palavra tem soluções para nós, tem soluções para o que é que a igreja deve fazer ao seu pastor. E se nós não pregarmos isso, nós não falarmos sobre isso, não podemos estar à espera que as pessoas saibam o que fazer. Sem dúvida. Diz-me uma coisa, agora é uma pergunta chata, mas é uma pergunta... falamos algumas vezes, se calhar não em podcast, mas tu sentes que a igreja lê a Bíblia? Tu sentes que a igreja conhece a palavra? Eu pensava que ias falar do dízimo. Acho que quem não é dizimista não é crente. É isso. Mais nada. Tens dois apoiantes. Não, mas a igreja lê a Bíblia. O ponto é, será que às vezes de alguma forma estamos muito à espera do domingo para resolver a nossa fome de palavra ou o nosso conhecimento de palavra e depois no resto da semana ficamos a viver dos restos do domingo quando vivemos dos restos do domingo? O que é que tu achas? Desculpa, porque é fácil pedirmos contas aos pastores, porque é um trabalho que se vê, do que não viver daquilo que devemos fazer a partir da palavra. Olha, eu diria desta forma, eu acho que há muitas pessoas, mais do que
as desejáveis na igreja que não leem a Bíblia. Sim. Há demasiados de nós na igreja não temos o contacto que devíamos ter com a palavra, o que é preocupante, sobretudo para nós como evangélicos que acreditamos na revelação da palavra através do Espírito Santo, ou seja, se nós pensarmos nisto é algo bastante, bastante sério, ou seja, a capacidade que nós temos através do Espírito Santo de entender a revelação nas Escrituras, e que essa capacidade não depende de nenhum outro intermediário. Mas há muitas pessoas, e eu creio que há muitas pessoas que não leem a Bíblia, e eu creio que isso acontece também muito porque nós importamos algumas coisas da nossa cultura. E há um sentimento que eu identifico, acho eu, como de idolatria, de encontrar alguém que possa saber mais que eu, ou que tenha uma responsabilidade em relação às escrituras mais fácil de identificar, e que essa pessoa torna-se a pessoa que vai mastigar as escrituras por mim. Então eu já não tenho acesso às escrituras, eu tenho acesso às escrituras segundo o meu pastor, segundo o meu líder, ou etc. E isso obviamente é muito mais fácil, porque é mais confortável viver assim, e eu creio que muitos de nós vivemos assim, sim. Acho que não é chato falar, percebo o que é que quer dizer com pergunta chata, mas na verdade é uma pergunta fácil de responder, infelizmente. Sim. Tu disseste uma coisa que é verdade, enquanto evangélicos parece que uma das coisas que nos deve distinguir, como estás a dizer, é a centralidade da palavra, né? E isso quer dizer, se a palavra é central, não é o domingo, é realmente a nossa vida deve andar às voltas, e parece que às vezes ficamos com tiques um bocadinho mais católicos nesse sentido, né? Que há sempre um mediador, ou há a missa e o padre dá e pronto, e está feita, já houve uma mediação aqui, e é verdade, realmente é algo que enquanto evangélicos temos que continuar, que houve muita gente que morreu, né? Muito evangélico que morreu por isso revela-se. esta centralidade da Bíblia, e parece que hoje em dia damos isso ao desbarato, que é, não faz mal o que aconteceu há 500 anos aos nossos irmãos, hoje parece que já não tem importância. Foi chato, mas hoje parece que já não tem importância. E isso revela-se muito na qualidade de algumas das discussões que nós temos no nosso mundo evangélico, não é? Que acaba por ser uma bolha aqui em Portugal. Nós achamos que são assim as maiores discussões do mundo, mas na verdade a maior parte das pessoas está um bocado aliada disso. Mas a qualidade das discussões que nós temos, doutrinárias, por exemplo, eu não sei se tu te lembras, Joel, uma vez eu fui pregar a um sítio e levei alguns amigos comigo, um deles era o Joel, e estávamos lá no carro e estavam a dizer algumas coisas sobre por exemplo, os batistas, e eu não sou batista, não sou suspeito nisso, mas estavam a dizer algumas coisas sobre a palavra, sobre o que é que os batistas acreditavam e sobre o Espírito Santo. Eu estava a ouvir, eu estava a pensar assim, mas olha, a Bíblia não diz isso, isto nem... Está lá escrito, era uma situação fácil, uma situação de abrir a Bíblia e interpretar, mas a qualidade das discussões e das colocações que nós fazemos em relação ao que é um calvinista, o que é um batista, o que é um pentecostal, o que é que eles acreditam, o que é que os outros acreditam, o que é que nós acreditamos, muitas vezes revela a falta de ligação com as escrituras que existe entre nós. Faz sentido. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Faz muito sentido. Eu até digo para mim. E a falta de ligação com a palavra e com as pessoas. Porque às vezes é mais fácil estarmos a criticar uma ideia que temos de alguém do que estar com uma pessoa, e às vezes as ideias mudam, porque estamos com aquela pessoa e percebemos algumas coisas. E eu posso falar na primeira pessoa, que passei muito por essa coisa de ser muito defensor, não da palavra, mas do que eu acreditava como a verdade da palavra. Sei como essa arrogância, não é que eu não acredite em algumas das coisas que digo, mas sei o que é defender pela verdade ou defender pela arrogância de querer ganhar um argumento. E são coisas muito diferentes, porque uma realmente eu acho que deve ser baseada no amor e a nossa exposição da Escritura. Deve ser
on point, mas deve ser centrada no amor. E outra coisa é quando é a arrogância que nos quer dar, e nós queremos é vencer um argumento. E eu, porque já passei por isso, percebo muito bem isto que tu estás a dizer, X, que é, muitas vezes a gente não está realmente preocupados com o que é verdade, ou em louvar ou glorificar mais a Deus. Nós estamos preocupados em mostrar que nós somos as pessoas que têm razão. E aí derrota ganhar. qualquer... e ganhar. E aí derrota qualquer argumento. E acho que se realmente tivéssemos, se tivesse mais esse discernimento em muitas fases, ia perceber que isto não é por Cristo. As coisas que eu estou a dizer agora não é por querer louvar e que as pessoas louvem e glorifiquem mais, eu quero ganhar. E isso derrota o propósito, sem dúvida. Olha, eu tenho que dizer que o meu caríssimo companheiro de podcast, o Tiago Falcoeiras, tinha razão, porque ele tinha dito, bem, mais um episódio, isto com o X vai ser mais um episódio de 1 hora e tal. Eu disse, não, esta gente vai conseguir, porque a gente, quando começou este podcast, uma das coisas que eu disse é, Tiago, os nossos podcasts têm que ter menos de 1 hora, têm que estar ali nos 40 minutos. Isto, ultimamente, tem resvalado. Mas porquê? Porquê? Porque temos falado, ultimamente temos tido alguns convidados. E os convidados são interessantes. Pronto, tu ouves na velocidade normal, então um episódio de 1h30 demora 1h30. Eu não. Isso. 45 minutos. Ainda me faz muita confusão ouvir aquilo em uma velocidade. Não é? Mas pronto, acho que estamos aqui a chegar ao fim. Eu queria só lançar uma última pergunta, X. Música ou pastorear? Tiveste que escolher. Eu lembro-me, essa pergunta na verdade já foi feita e tu não estás a ser original, porque foi feita à tua frente. Há uns anos nós fomos a um evento qualquer para os adolescentes lá da Lapa, e em que eles nos colocaram-nos perguntas a mim e ao Joel relacionadas com a questão da fé e da música, e uma das perguntas era essa. Que é, se tivesse que escolher, o que é que farias? E eu acho que respondi algo do género do que eu estou a responder agora, que é uma coisa é a dificuldade da escolha, ou seja, a minha dificuldade em escolher. Obviamente que ficaria muito, muito triste se tivesse que deixar de tocar e se tivesse que deixar de ter ligação total à música. Outra coisa é saber o que é que deve ser a escolha. Aí acho que a escolha aí é muito simples de saber, é mais difícil de executar. Pastorear é ter a oportunidade de, em nome de Cristo, participar do processo de crescimento espiritual dos outros. E isso é fantástico, é a melhor missão que há para se desempenhar debaixo dos céus. Se eu vou chorar muito, se vou ter dificuldade, etc., talvez, provavelmente, mas acho que só há uma escolha certa. Mais nada. Está dito. X, olha, muito obrigado pelo tempo. Foi ótimo, gostámos obrigado de receber. Obrigado. E pronto. Caríssimo Sola, Tiago, onde é que nos podem encontrar? Meus caros, podem enviar e-mail para 2solas.gmail.com. Podem nos encontrar no Facebook, no Instagram, no iTunes, no Spotify e por aí. Portanto, para a semana a gente volta. Joel, mais uma vez, muito obrigado. Não só por teres estado, mas também por nos ouvires. Obrigado. Não, obrigado eu. Não foi nada penoso. Como tinhas adivinhado, acho que te enganaste. Acho que foi bom. Foi um prazer. Que eu tenho Deus.